Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco deste livro aqui, Competindo pelo Futuro, do Gary Hamel e do Prahalad. É um livro da editora Campos, de 1995. Então vai falar sobre inovação e eu vou destacar alguns pontos, né? Então a proposta do livro é o seguinte: como explicar o sucesso de empresas como Canon, que venceu a Xerox, né? A Honda contra a Ford, a Sony contra a RCA. Como essas empresas conseguiram desbancar essas grandes, né? A resposta dele é que a capacidade de previsão tecnológica de algumas firmas era superior às outras, tá? Então, existe um patrimônio invisível que é a inovação dessas empresas, uma visão de futuro dessas empresas, que as diferencia das outras. O Peter Drucker dizia que uma teoria, o conceito, para ser útil, ele precisa ser traduzido na linguagem e contexto dos gerentes e da ação gerencial. Poucas empresas que começaram a década de 80 como líderes no setor terminaram a década de 80 como sua posição inalterada. Tá? IBM, Philips, Xerox, Sears, DEC, elas viram sua posição de liderança diminuir. Empresas, ele fala das estratégias mais comuns usadas por essas grandes empresas para se reajustar, como baseado em técnicas de reengenharia, ou seja, demissão em massa de funcionários, né? Então ele alerta que as empresas que mais demitiram nessa época, a IBM, Philips, Xerox, Sears e a DEC, elas, ou melhor, as que mais demitiram nessa época, a Monsanto, a Union Carbide, a IBM, a DEC e a Kodak, elas não são o que a gente poderia chamar de empresas bem gerenciadas para essa época, né? São empresas subgerenciadas. Então, o que mostra que essa solução de downsizing, né, ou demissão, enxugamento de funcionários, não resolve totalmente, não resolve o problema, né? A questão não é simplesmente reduzir os custos, né? Mas melhorar os índices de produtividade da empresa. Esse que é a chave do posicionamento do mercado de uma empresa. Essa reestruturação raramente resulta numa melhoria fundamental da empresa. O downsizing equivale à aneroxia da empresa. Ela pode resultar numa empresa mais magra, mas não necessariamente sadia. Então, ele diz que igualar seus concorrentes é necessário, mas não faz com que você se transforme em um líder, né? A empresa ela precisa ser capaz de fazer diferente, não simplesmente copiar os outros, né? A Xerox perdeu várias oportunidades de ganhar dinheiro exatamente por não ter explorado as inovações, que é aí onde está a ruptura, né? Então, ela fez diversas inovações, como o mouse, a interface gráfica de computadores baseada em ícones, né? A rede Ethernet, o e-mail, a impressora laser, todos os desenvolvimentos no laboratório da Xerox, no PARC, né, o Palo Alto Research Center. E não foi dado sequência a tais desenvolvimentos. O problema da competição das empresas americanas, segundo o Hamel e o Prahalad, não se trata apenas de uma concorrência com empresas estrangeiras. Não se deve analisar essa questão como uma guerra entre Estados Unidos e Japão, mas entre empresas retardatárias e empresas inovadoras. Tá? Essa questão nacional ele diminui por quê? Porque hoje em dia, 1990 que está escrevendo aqui, mas não diferente hoje, né? Mais de 50% do faturamento das empresas americanas vem do exterior. Então a competitividade é muito mais uma questão empresarial do que uma política industrial. O papel do Estado muitas vezes pode não ser decisivo. O governo japonês investiu bilhões no padrão HTTV, o padrão MUSE japonês, mas essa tentativa foi frustrada pela coalizão de empresas americanas e europeias contra o padrão MUSE. Tá? Uma questão que o livro aborda é a questão que o ciclo de produto, ciclo de vida dos produtos está cada vez maior.
Ele citou o exemplo da TT, que ela lançou o primeiro protótipo de videofone no laboratório dela em 1939, mas só fez uma demonstração em uma feira pública mundial em 64. E o primeiro produto no mercado da empresa só veio em 92. O videocassete ele foi fabricado por uma empresa americana, a Ampex 59, mas não vingou comercialmente. Não era comercialmente viável, era muito caro. O primeiro produto comercialmente viável só veio surgir com o JVC, a VHS, em 77. Agora, lembrando, a JVC ela começou suas pesquisas em videocassete em 1959 e só lançou o seu produto em 77. Então temos aí quase 20 anos de pesquisa. Então veja, a inovação ela não surge de uma hora para outra. Você precisa ter uma competência tecnológica adquirida pela empresa e amadurecida. E isso leva tempo. Esse é o paradoxal da inovação. Tá? A empresa ela tem que ter uma visão, e aí que o livro destaca muito isso, ela tem que ter uma visão para saber qual tecnologia investir que vai emplacar no futuro. E tem que insistir nessa tecnologia. Ainda que ela se mostre prematura, ela deve ter a capacidade de prever o futuro. Ou seja, a empresa tem que ter uma espécie de um time shifting. Ela tem que estar como se fosse um viajante do futuro, né? Ela tem que estar conectada com o futuro, estando agora no presente, visualizar um futuro, né? O paradoxo é que a busca da inovação está invariavelmente ligada à persistência da empresa numa tecnologia que se revela promissora. Então ele dá o exemplo do Lisa da Apple, que foi um computador pessoal lançado pela Apple e que não deu certo, foi um fracasso. A empresa não desistiu, continuou na linha até que depois veio lançar o Macintosh, que foi um sucesso. A IBM lançou o seu PC, o PC Junior, e não deu certo, foi considerado um brinquedo, não entrou no mercado. E ela desistiu. Então o erro, segundo o autor da IBM, não foi ter tido esse fracasso, mas não ter persistido. Porque o futuro iria revelar que o mercado estava nesse lado. Né? Um conceito importante que o livro fala é que não basta simplesmente investir em treinamento, capacitação, né? Em novos conhecimentos. É importante também ser capaz de desaprender. Criar o futuro para uma empresa essa empresa precisa ser capaz de esquecer a parte do seu passado. Tão importante quanto ter uma organização voltada para o aprendizado, é igualmente importante estar voltado para o desaprendizado. Desaprender hábitos que entravam o sucesso da empresa no futuro. Então, para chegar ao futuro, uma empresa tem que estar disposta a jogar fora parte de seu passado. Tá? Então, ele conta a história da IBM, que instalou o projeto do PC em Boca Raton. Ele era um local mais afastado da matriz da IBM, porque eles queriam que esse grupo de projetos do PC da IBM não tivesse influenciado pela linha de produtos do mainframe, que era a principal linha da IBM na época, em Nova York. Tá? Só que isso trouxe uma desvantagem, porque o grupo de PC ele acabou não aproveitando as competências da IBM em sistemas operacionais e em semicondutores que eles tinham. E isso acabou levando o grupo a buscar parcerias fora da IBM, com a Microsoft e a Intel. Microsoft Sistema Operacional e a Intel Semicondutor. O resultado disso foi que uma parte significativa do lucro dessa linha de produtos do PC foi para os fornecedores, não ficou na IBM. Então ele destaca que para inovar a empresa precisa estar além de simplesmente atender às necessidades do cliente. E aí ele cita aqui o Morita, que eu fiz um vídeo sobre ele, né, sobre a autobiografia dele, que ele mostra que a Sony, o objetivo da Sony é influenciar o público com os produtos da empresa em vez de perguntar o que eles querem. O público não sabe o que é possível fazer, mas nós sabemos. Nossa ênfase sempre foi fazer alguma coisa a partir do nada. Então esse é uma outra ponto de vista aí que ele destaca, que coincide aí com o da Sony. A Canon desafiou a Xerox em copiadoras,
licenciando tecnologias. Aqui ele vem para um outro aspecto interessante. A gente fala de uma empresa inovadora, uma pequena empresa que entra no mercado com uma nova tecnologia, e muitas vezes essa tecnologia dessa nova empresa não é dela. Ela licenciou de um parceiro estrangeiro. Então ele dá o exemplo da Canon, que licenciou tecnologia da Scott Paper Company, dos Estados Unidos. A Fujitsu, em computadores, licenciou a tecnologia da Andown, que era concorrente da IBM. A Sony licenciou a tecnologia de semicondutores da AT&T. A Sony foi a primeira empresa a comercializar um produto com transistores, um radiotransistor, e com dispositivos CCD em câmeras, né, portáteis. Ambas tecnologias inventadas pela Bell e licenciadas para a Sony. Existe um mito aí dizendo que o japonês roubou a tecnologia, não pagou os direitos, né? Isso é um mito. Ela licenciou essa tecnologia, tá? A Sega fechou acordos com a AT&T, com a Yamaha, com a Matsushita. A Sony e a Philips se juntaram colaborativamente para desenvolver a tecnologia do CD laser. A NEC comprou tecnologia da Hughes, da Intel, da Honeywell. Então veja, o objetivo de competir pelo futuro não é tanto assumir a empresa todos os riscos, mas sim trabalhar para tornar essas ambições menos arriscadas. Ele cita o exemplo da IBM, né, que ela licenciava em 1990 300 milhões de dólares e passou em 93, em 3 anos depois, a licenciar 3 bilhões de dólares. Em grande parte são licenciamentos de patentes da IBM que não estavam sendo usadas, tá? O livro do Kevin Rivett, Rembrandt in the Attic, fala sobre isso, né? Então, a dependência da tecnologia em torno de produtos essenciais da organização da empresa nem sempre é uma relação assimétrica. Por exemplo, ele dá o caso dos acordos da Ford com a Mazda e da Philips com a Matsushita. Aí, isso me lembra um conceito que vem posterior ao livro, que é o de inovação aberta. Essa ideia de que você pode ter tecnologia licenciada de outras empresas, né? Então, no início, as empresas inovadoras, elas parecem pouco atraentes e promissoras. Então, ele dá o exemplo da Honda, que o primeiro automóvel que eles produziram foi muito ruim, tá? Não chegava aos pés de um Volkswagen. No entanto, a empresa rapidamente conseguiu chegar no patamar de concorrência. Então, as posições iniciais de uma empresa não devem ser analisadas somente em termos de recurso. É uma perspectiva não muito boa para você analisar uma empresa que está começando, que geralmente não tem muitos recursos, né? Mas sim, o que é importante é você visualizar a capacidade dela utilizar os recursos que tem de uma maneira mais produtiva, tá? Então não basta chegar ao futuro primeiro, é preciso chegar lá com menos recursos. Uma característica importante das empresas inovadoras é a capacidade de integrar habilidades díspares. Ele dá o exemplo novamente da Sony. A Sony, quando inventou o Walkman, ele integrou capacidade na área de gravadores com toda uma tecnologia de headphones, tá? Criando um mercado novo. Para isso, o outro ponto importante que ele observa para as empresas que estão chegando no mercado é a questão do equilíbrio. Tá? Não basta você deter a tecnologia, você tem que atuar em todos os braços da inovação. Ele dá o exemplo da EMI, que era uma empresa atuante na área de música, né? LPs, a EMI Odeon. Ela inventou a tomografia computadorizada, tá? Não tinha nada a ver com o ramo principal da empresa. Só que logo foi desbancada pela General Electric e outros. Por quê? Porque a EMI não tinha um canal de distribuição bom, então era como se fosse um banco de uma perna só. Então faltou equilíbrio a EMI para conseguir se estabelecer no mercado. Dá outro exemplo também, a AT&T, ela entrou tardiamente no setor de celulares. E quando ela fez, ela acabou não tendo alternativa, ela teve que comprar a um preço muito caro a infraestrutura e a base de clientes da Macau, uma empresa que tinha entrado no negócio desde o seu início. Tá? Outro exemplo, a Procter Gamble, ela lançou a Pampers na Alemanha em 93 e só foi lançar a Pampers
a fralda, né, Pampers, na França, em 78. Nesse meio tempo, a Colgate entrou com o produto em 76 e começou a entrar, foi pioneira na França dessa tecnologia. Quando a Procter Gamble entrou na França, já foi difícil ela recuperar o tempo perdido, tá? Então, as empresas que não conseguem chegar primeiro ao futuro podem acabar dependentes das que conseguem, tá? Então, ele trata em outro capítulo da questão dos padrões, tá? A existência de muitos padrões, múltiplos padrões, pode dificultar o desenvolvimento de uma tecnologia. Dá o exemplo dos computadores no Japão, onde NEC, Fujitsu e IBM, eles começaram produtos dentro do Japão com diferentes sistemas operacionais. E isso acabou atrasando o desenvolvimento do mercado de computadores japonês. Tá? Um ponto principal que o livro chama a atenção é a questão das competências essenciais. É importante a empresa identificar suas competências essenciais e investir nisso, porque para ele ter uma linha de produtos novos, inovadores, isso precisa ser montado em cima de uma capacitação técnica e tecnológica que não é de uma hora para outra que ele ganha. Tem que ter um tempo. Então a Sony, por décadas, desenvolveu produtos de áudio e vídeo, de portáteis. Tá? Esse background foi fundamental para mais tarde a Sony poder fazer um acordo com a Philips para desenvolver o CD Laser. Isso foi importante também o portfólio de patentes da Sony, que o livro pouco fala sobre isso. Né? A competência em adesivos da 3M foi fundamental para o desenvolvimento de novos produtos. Somente através do desenvolvimento e estímulo de competências essenciais é que a alta gerência pode garantir a continuidade do empreendimento, pois essas competências essenciais serão a fonte para o desenvolvimento de futuros produtos. Elas são as raízes da competitividade e os produtos são os seus frutos. As competências essenciais são a forma mais básica de vantagem competitiva da empresa. Empresas que são insensíveis a essa questão da competência essencial poderão abrir mão de habilidades valiosas que depois, mais tarde, vão se arrepender. Na década de 70, a Motorola vendeu sua linha de televisores para a Matsushita e abandonou o negócio de televisores. Talvez hoje, aqui na década de 90, talvez ela preferisse preservar algumas competências abandonadas. Um outro problema que o autor chama a atenção também é essa questão da decisão de investimento em novos produtos, você delegar totalmente a sua divisão técnica. Isso pode ser um problema, porque as competências essenciais são a alma da empresa e elas não podem ficar a reboque de uma divisão, a divisão técnica. Elas têm que fazer parte integrante da empresa como um todo. Quando apenas os técnicos se sentem dono do processo, então a utilidade desse conceito de competência essencial no desenvolvimento de novos produtos fica consideravelmente ameaçada. Então, nesse caso que os técnicos decidem, não raras vezes, os técnicos decidem para canalizar os recursos para os seus próprios projetos, que não necessariamente estão ligados a uma perspectiva de mercado promissora. Outra questão que chama atenção é a alta rotatividade dos líderes de projetos de pesquisa. Essa troca constante pode comprometer o desenvolvimento de novos produtos. Foi o que aconteceu com a RCA na área de videocassete, de videogravação. Por quê? Porque isso compromete o aprendizado lento. A gente viu que era importante formar uma competência essencial. Se você está toda hora trocando os principais mentes aí desse processo, isso vai ficar comprometido. Ele fala também do papel das pequenas empresas na inovação, que é um papel importante. No entanto, ele chama a atenção que, para a capacidade das pequenas empresas de alcançar os recursos e a distribuição global dos grandes concorrentes, proporciona vantagens para as pequenas empresas. É o caso da Intel e da Microsoft. Elas eram pequenas, entraram nos mercados globais
favorecido pela presença da IBM no mundo. O mesmo aconteceu no Japão, onde a Toshiba, Sony e a Canon alavancaram inovações propostas por pequenas empresas. Então, as grandes empresas têm o seu papel nesse processo. As inovações das empresas iniciantes geram riqueza apenas quando combinadas a habilidades complementares exploradas globalmente pelas grandes. Então, sem a AT&T, a IBM, a Kodak e a Motorola, um vale do silício provavelmente geraria pouca riqueza. Outro aspecto que ele destaca é que de grandes empresas como a IBM surgiram diversas pequenas empresas, gente que abriu novas empresas e startups. Então, muitas vezes, essas grandes empresas são celeiros de novas empresas. Por exemplo, a Undaud, Jane Undaud, que saiu da IBM, ou a Fairchildren, as diversas empresas que se desmembraram da Fairchild. Então é isso, então. Muito obrigado, então.